seguinte: o Brasil já foi alertado, o Ministério da Saúde, os estados também já foram alertados, inclusive o governador do Piauí, sobre a possibilidade grande de uma terceira onda da Covid-19. Que terceira onda será essa? Que é bem provável que ocorra. As informações com Solange Souza. O epidemiologista Pedro Alá fez o alerta. A terceira onda da Covid-19 chega antes do esperado e em patamares muito mais altos no país. Muito mais altos. A gente inicia a terceira onda quando a gente não baixou de 2.000 óbitos por dia, de média móvel. Entende? A tendência é só subir. O presidente e o ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, vão a um evento sem máscara para discursar contra as medidas que a ciência recomenda. O povo brasileiro não pode continuar morrendo pela irresponsabilidade do presidente da República. O governo não teria implementado uma série de medidas para evitar a disseminação do vírus. Não implementou testagem em larga escala, não implementou rastreamento de contatos, não implementou fechamento de fronteiras, rastreamento de quem vem de fora, nos países potencialmente onde as variantes estão circulando. Então, assim, o Brasil, ele vai errando consistentemente e esses erros vão nos levando agora já ao início de uma terceira onda. E eu admito para ti, Fabíola, essa terceira onda, ela está vindo antes do que eu esperava. E agora há um novo agravante, a variante indiana B1617, confirmada no Maranhão. Há casos suspeitos no Pará, Distrito Federal e Ceará. O último boletim da Fundação Oswaldo Cruz alerta que 8 capitais apresentam sinais de crescimento da pandemia a curto prazo, como Manaus, São Luís, João Pessoa, Palmas, Rio de Janeiro, Campo Grande e Curitiba. Além desse cenário preocupante, há um outro problema, a queda nos índices de vacinação no país. Em maio, a redução foi de 17% em relação ao mês de abril. O principal motivo foi a falta do IFA, o insumo farmacêutico ativo, para a produção de 2 vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca. Esse problema afetou de forma direta a segunda dose dos idosos, que receberam a Coronavac. Oficialmente, o país ultrapassou 450 mil mortes por Covid-19 e tem 2 das variantes mais graves. Nós temos um número de pessoas que estão se contaminando diariamente muito superior ao observado no ano passado. Segundo, as pessoas relaxaram completamente as medidas de distanciamento social, de uso de máscara. E terceiro, as variantes que surgiram no Brasil e em outras partes do mundo são muito melhor adaptadas à transmissão do que as do ano passado. O médico Kelson Veras alerta para os cuidados, que devem ser ainda maiores. Use máscara até dentro de casa com seus familiares. Não vá a nenhum tipo de aglomeração, a não ser que seja algo indispensável para você. E outro ponto muito importante, quando você estiver em locais públicos, respeite o distanciamento entre as pessoas de pelo menos 1 metro de distância e até fique calado. Evite conversas que não são necessárias. Mas há uma boa notícia. Esse cenário vai depender da dificuldade do governo conseguir vacinas em grande número. Se ele conseguir, nosso cenário será muito bom. Se isso não acontecer, o cenário será muito ruim. E até lá, minha gente, não custa ouvir a orientação do especialista. Querer que esse pesadelo acabe, né, todos queremos, mas o fato é que para nós aqui no Brasil não acabou. Socorro tem trazido aqui no Jogo do Poder situações como na Inglaterra, onde as pessoas já estão voltando a uma quase normalidade, nos Estados Unidos. Essa semana foi a França que, no fim de semana, já liberou os parisienses, por exemplo. Mas são lugares onde a vacina avançou rapidamente, os cuidados com distanciamento, às vezes até com confinamento, foi rigoroso,
e eles mais ou menos controlam a situação. Não é o nosso caso, infelizmente. Eu não estou aqui para dizer quem é responsável por isso, quem deixa de ser. Mas o fato concreto que está à nossa frente, a realidade que bate na nossa cara, é de uma possibilidade real e dura de terceira onda. E para que a gente restrinja esses efeitos, essas consequências, o que o doutor Kelso falou aí é fundamental. Claro, os governos, a tarefa deles é encontrar a vacina tal, para vacinar mais pessoas. Mas a nossa, a dos cidadãos, é esses cuidados, essas cautelas. Relaxar nunca com as medidas do uso de máscara, do distanciamento, da higienização, enfim, coisas já sabidas por todos, mas infelizmente negligenciadas por grande parte. Vamos botar o pleno na tela, porque, Apoliana, houve, logo que surgiu a Covid, a ideia em alguns países, aqui no Brasil também houve defensores disso, de que, como todo vírus, poderíamos aguardar que houvesse a imunidade de rebanho, com a maior parte da população já acometida do vírus, e ele não se multiplicaria mais. Sobre isso, a OMS dá uma notícia bem ruim, não é? Amadeu, e tudo tem a ver, de novo, com a vacinação. É justamente esse problema de distribuição das doses de forma igualitária entre os países que vem preocupando a Organização Mundial da Saúde. Vamos ver a questão da OMS e imunidade de rebanho. Com mais de 166 milhões de casos, a OMS alerta que o mundo levaria anos para atingir a chamada imunidade de rebanho em relação ao coronavírus. Essa estratégia não faria sentido e levaria a milhões de novas mortes. Em um levantamento apresentado hoje em Genebra, a OMS constatou que o mundo ainda está no ponto mais profundo da pandemia e que, mesmo assim, as projeções indicam que apenas 20% da população teria sido contaminada em alguns dos países mais afetados. Para ter imunidade de rebanho natural e interromper a transmissão, a OMS estima que 80% da população teria que ser contaminada. Com o ritmo elevado de contaminação, a situação no mundo ainda é frágil e volátil. Para a OMS, apenas a redução da transmissão do vírus pode criar uma ruptura no ritmo da pandemia. Outro caminho é a vacinação. Nos países ricos, a taxa de vacinação é 75 vezes maior que o índice de países pobres. E para sair da fase crítica, devem ser distribuídas 250 milhões de doses para os países mais pobres em 4 anos. A boa notícia é que o setor médico tem maior sucesso ao lidar com os casos mais graves. No início da pandemia, 40% dos casos resultavam em morte. Agora é 16%. Ainda muito grande, ainda gigantesco. E, infelizmente, essa pandemia trouxe, à luz essa desigualdade planetária, que é financeira, ela se transferiu para a realidade da vacinação. Só país rico e que tem dinheiro avança. Ou aqueles, claro, que se prepararam antes, alertaram antes para o problema. Enquanto os de renda menor estão numa situação complicada. E o mundo como um todo só será seguro quando a população do mundo todo estiver com vacinação mais ou menos equivalente. Fora disso, enxugar gelo. Ari, uma das preocupações é a cepa nova indiana, Maranhão, está sendo feito estudo se tem no Rio de Janeiro, se tem em outros estados, mas comprovado só o Maranhão. E aí o Ministério Público exigiu que o Piauí estabelecesse barreiras sanitárias com os estados do Maranhão e do Ceará. E aí? Exatamente. O doutor Eni Marcos, da 12ª Promotoria de Justiça do MP, deu um prazo de 5 dias para que as autoridades de saúde estaduais, ou seja, para que o secretário Florentino Neto apresente um plano para a implantação dessas barreiras. E hoje pela manhã ele se reuniu com o comando da PM aqui do Piauí e acaba de anunciar a implantação de 25 barreiras
nos limites com o Maranhão em diversos pontos do estado. Ele mandou um vídeo para a gente, Amadeu. Vamos ver. E listou também esses pontos onde as barreiras serão instaladas. Tá só carregando aqui, Ari, vai complementando. Tem de Ilha Grande, em Parnaíba, até Gil Boés e Santa Filomena, no sul do Piauí, para você ter uma ideia, que vai de norte a sul, sempre naqueles locais onde há um fluxo constante, como Amarante e Floriano, entre maranhenses e piauienses. Agora, União, Miguel Alves, Nazária, Palmeirais, essa todas essas barreira cidades. sanitária é aquela onde você faz testagem da temperatura. Faz testagem da temperatura e faz uma entrevista para saber se a pessoa tem sinais vitais, de onde ela está vindo. Estou vindo de São Luís. Vai ter uma orientação e um tratamento especial de quem está indo de Teresina, por exemplo, para Palmeirais apenas. Amadeu, e só estava conversando hoje com a CESAP, eles estavam esclarecendo a questão do teste rápido, né? De fazer teste rápido ou não nessas barreiras sanitárias. Aí é aquilo que é explicado pela ciência. Não é nesse teste rápido, aquele do sangue, que você faz o furinho e bota ali, que a gente vai conseguir detectar essa variante indiana, né? Ali você pode, primeiro, tem a falha de detecção da contaminação e depois só testes laboratoriais, que são feitos inclusive fora do Piauí, são capazes de identificar essa mutação do vírus, que identificá-la como uma variante indiana. Então, só aquela testagem rápida pode não ser suficiente para evitar que circule aqui no estado do Piauí. Vamos ver o secretário? Estamos agora concluindo uma reunião com representantes do Comando da Polícia Militar do Estado do Piauí e a nossa equipe do Busca Ativa e a coordenação das barreiras sanitárias. O objetivo é a intensificação do trabalho das barreiras sanitárias, seja nas rodoviárias, no aeroporto e também nos limites entre os estados. Neste momento, o que nos chama mais atenção e a nossa prioridade é a intensificação do trabalho das barreiras sanitárias nos limites com o estado do Maranhão. Fizemos aqui uma revisão das 25 barreiras que nós mantemos nos limites entre o estado do Piauí e o estado do Maranhão, que serão reforçadas e que trabalharão 24 horas por dia para que a gente, assim, possa identificar os casos sintomáticos, os casos suspeitos, fazer ali a testagem e dar o direcionamento que os protocolos recomendam. Começa quando, Ari? Essa imediatamente, Amadeu. Ok. Imediatamente. Vamos com as manchetes, depois aí do assunto Covid, terceira onda, as manchetes dos jogadores de hoje. Qual a primeira você vai colocar?